Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos fazendo uma série de vídeos a respeito de como alavancar a sua empresa, seja ela em qualquer setor. Aliás, negócios são negócios, uma padaria ou um hospital. Tem gente que não gosta quando eu falo isso, que eu sei. Mas negócios, quando você entende o que é um negócio de verdade, vocês vão perceber que 80% sempre é a mesma coisa. E uma das características das pessoas que empreendem e que ganham dinheiro e que têm sucesso na sua vida empresarial é isso. Como que as pessoas lidam com o dinheiro? Você sabia que tem pessoas que têm medo de dinheiro? Tem pessoas que talvez não gostem de dinheiro, que dinheiro é sujo, etc. Então vamos falar alguma coisinha sobre esse assunto? Por quê? Porque o seu jeitão de pensar, o seu caráter, a sua personalidade, o seu pensamento, as suas crenças, os seus valores, a sua ambição, são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Tem gente que não tem ambição. E quanto menor a sua ambição, mais dificuldade tem em você ser uma pessoa de sucesso. E já dizia Stuart White que a chave do sucesso é despertar a própria energia. Você despertar a sua energia interna. Você tem, muitas vezes você não sabe e não percebe. Eu sou uma pessoa que não sabia que tinha. Pois isso atrairá as pessoas até você. E quando elas aparecerem, fature. Mas tem pessoas que têm vergonha de dinheiro ou às vezes algum problema em relação ao dinheiro, muito provavelmente por causa da sua infância. Infelizmente, profissionais de saúde, então se você é médico, dentista, veterinário, fisioterapeuta, presta atenção, essa é a curva do dinheiro na sua vida. Se vocês observarem bem aqui, quando é que um profissional ganha mais dinheiro nessa curva vermelha? Dos 40 aos 60 anos de idade. Os empresários, na maioria das vezes, são assim. E depois dos 60 anos de idade, vejam bem o que está acontecendo com a sua vida financeira. Eu quero vocês nessa linha azul, onde os seus resultados financeiros vão ser crescentes conforme a sua idade. Várias razões ou vários fatores influem para que você esteja não na vermelha, mas na azul. Uma delas, talvez uma das mais importantes, é o que vocês estão vendo aqui. É a sua equipe. A diferença entre estar aqui e aqui é ter uma equipe altamente engajada, alinhada, treinada, equipe de alta performance. Nós vamos falar disso mais para frente em alguns vídeos. A sua equipe é de alta performance? Nós vamos falar mais sobre esse tema. Infelizmente eu tenho que mostrar esse slide para vocês, que é um slide de assuntos estrangeiros. Nós temos o Eduardo Achoa, que faz parte da nossa equipe. Veja bem, se você tem 20 anos de idade, até você completar 65 anos de idade, 3 situações podem acontecer. Cada 100 pessoas, aos 65, 10 vão estar aqui, 26 aqui, 64 aqui. O que significa isso? Que até os 65 anos de idade, 10 pessoas estarão aqui, onde eu gostaria que vocês estivessem. Uma será rica, 4 vai viver bem e 5 terão o suficiente. Quer dizer que apenas 10 pessoas de cada 100 vão ter grana e não vão depender de mais ninguém. O único lugar que eu não quero que vocês estejam quando tiverem 65 anos é aqui nesse 26. Sabe por quê? Porque 26 estarão mortos, as pessoas infelizmente morrem. E depois, lamentavelmente, 64%, que é a grande maioria, vão depender de amigos, família, caridade de alguém, ou do Estado, aposentadoria, que é uma mixaria. Eu lhe pergunto, você quer estar onde? E o grande problema é, as pessoas não planejam estar nesses 10. Por isso que não chegam lá. Não planejam agora, quando são jovens. Porque elas não sabem construir os pilares da vida financeira dela, para se aposentar tranquilamente. Esse pilar depende muito das suas crenças e valores. Se você virar para mim e falar, eu não gosto de dinheiro, eu não quero dinheiro. Para mim o mais importante é a minha família, os meus filhos. Beleza. E quando eles tiverem uma doença e precisar de fazer uma cirurgia de 50 mil reais, você vai depender do Estado. Pensa bem nisso. Não estou dizendo que você está certo ou está errado. Mas esses pilares dependem das suas crenças e valores. Um dos pilares que você tem que entender é ter um seguro para a saúde. Infelizmente, nem todos podem ter um seguro para a saúde, mas seria o ideal. O outro é o seguro de vida, se você tem filhos especialmente, e o outro é o seguro de vida profissional. Se você depende das mãos ou do seu corpo exatamente para trabalhar, se você ficar 4 meses parado, o que vai acontecer com a sua vida financeira?
Você precisa fazer um seguro profissional. E a outra é uma reserva técnica. Se tudo está errado durante um ano na sua vida, 6 meses, 7 meses, você tem algum dinheiro para sustentar esse tempo? Então eu tenho que ter esse outro pilar. Ou seja, eu tenho que ter um dinheiro guardado só para a reserva técnica. Se eu ficar desempregado ou não tiver dinheiro, eu tenho uma reserva. Quando eu tiver essas 3 partes na minha vida, esses 3 pilares, eu posso começar a pensar aí sim em acumular mais. Eu posso pensar em manter esse dinheiro e multiplicar esse dinheiro e depois me aposentar ou fazer a sucessão da minha empresa. Preste bem atenção nesses 3 pilares, porque eles são muito importantes para a gente. Muita gente me pergunta, José, é possível juntar 1 milhão? É, e eu vou ser um pouquinho mais chique ainda, eu vou falar de $1 milhão, que é um pouco mais do que reais, né? Até os 65 anos de idade. Vamos fazer isso? Olha, se você tiver 20 anos de idade agora, você é bem jovem, presta atenção, você que tem 20 e poucos. Se eu quero juntar 1 milhão, se eu colocar no mês $24, que não é muito assim, eu vou conseguir em 45 anos ter 1 milhão. Só 24. Lógico que se você puder colocar mais, você vai conseguir esse 1 milhão bem mais cedo do que 45 anos. Eu estou partindo de uma taxa de 15%. Esse 15%, muita gente discute. Eu vou dizer para você, é o mínimo que a gente consegue. Poupança dá 6% no Brasil. Uma renda fixa, 8, 9, 10, 15, não é difícil. Não é difícil. Mas se você já tem 30 anos, você já tem menos tempo, certo? Para chegar lá. Então, você vai precisar colocar $95. Olha como partiu de 24 para 95. Se você tiver 35 anos já, você só tem 30 anos. Você já tem que colocar 192 por mês. E se você já está na meia-vida aí, 40 anos de idade, eu já preciso colocar 300, quase $400. Olha a diferença entre alguém que tem 20 e alguém que tem 40. Então, o que você tem que fazer? Começar a colocar alguma coisa hoje na poupança, e não é amanhã. Quem já tem 45 anos só tem 20, $814. E quem já tem 50 anos, já vai ter mais 15 anos para juntar 1 milhão, ele tem que colocar 1.752. Muitas vezes você fala, nossa, José, mas é bastante. Mas não se esqueça que um jovem de 20 a 30 anos talvez tenha menos rendimento do que alguém que já tem 45, 50, que já tem uma profissão e já tem um capital maior para conseguir investir isso. A grande questão disso não é quanto você tem que pôr, é se você consegue colocar esse dinheiro todo mês durante 20 e tantos anos. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Pensa nisso, porque muita gente é assim. Outro princípio de riqueza. Ou você controla o seu dinheiro, ou ele vai te controlar. Infelizmente é assim. As pessoas de mentalidade pobre, não é só a pessoa pobre de dinheiro não, é de mentalidade, a cabeça. Dizem que não pode se instruir por falta de tempo e de dinheiro. Se você acha que instrução é cara, experimente a ignorância. Quem disse isso foi exatamente esse, Benjamin Franklin. Põe isso na sua cabeça. Porque conhecimento é poder, nunca se esqueça disso. E poder é capacidade de agir. Muita gente precisa disso e não consegue entender que precisa disso. Tá? As pessoas ricas enxergam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre enxergam apenas os obstáculos da vida. Toda vez que você tem um problema, problema significa de um lado o problema, do outro a solução, uma oportunidade. Pensa nisso porque isso é um treino. Eu treinei fazer isso. Hoje, quando eu tenho um problema, mesmo que seja um problema grave de saúde, eu sempre vejo o que está escondido por trás disso. Isso acaba se tornando uma coisa legal para a gente fazer. Tá? Só que no Brasil, infelizmente, as pessoas têm algum problema. Né? As pessoas ricas admiram os outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam um certo ressentimento de quem é rico. Infelizmente, sucesso alheio é ofensa no Brasil. As pessoas se sentem ofendidas com o sucesso de alguém. Elas têm inveja e não admiração, reconhecimento. Dizem às vezes, ficou rico porque roubou. Se teve sucesso, tem QI, né? Quem indicou. Isso é ter mente e espírito de pobre. Não é só ter dinheiro no banco. É a sua cabeça ser assim, tá?
Pensa se você tem admiração ou se você tem inveja das pessoas. E existe a famosa história do Midas e do Sadim, né? Rei Midas era aquele que onde punha a mão, fazia as coisas virarem ouro. Vamos entender isso, uma metáfora, né? Alguém do bem que faz as coisas acontecerem. E o Sadim é o oposto, olha o Sadim contrário. O Sadim é o contrário, onde ele põe a mão dá errado. O Sadim é aquele cara negativista. Se você pergunta para ele como ele está, ele fala que está mal, que o irmão foi sequestrado, que ele está cheio de problema na vida, que os negócios não estão indo bem. Se você perguntar para ele, mas na tua vida não tem nada positivo, capaz de ligar para você e falar, tem uma coisa positiva, o teste de AIDS deu positivo. O cara é tão negativo que tudo para ele é ruim. Por que eu estou dizendo isso? As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos, dos Midas. Rico de cabeça, pessoa de mentalidade pobre busca a companhia de indivíduo negativo, fracassado. Ela gosta de falar de assalto, ela gosta de falar de morte, ela gosta de falar de pobreza. Elas buscam o Sadim. Eu aprendi a me livrar de Sadim, tá? Se você gostou desses assuntos, entre no nosso site, www.gioso.com.br, entre no site da Didatos, também, didatos.com.br, para saber mais do que a gente pode oferecer para vocês. Prazer estar aqui com vocês hoje, até o próximo.